Boa tarde a todos. Então, dando início ao 11º Congresso de Neuropsicologia e Aprendizagem, uma das palestras que eu acho que vai ser mais interessantes do Congresso, eu gostaria de chamar o Dr. Walter Herrmann, do Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano, e Viviane Bovo, também do Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Eles vão falar sobre desenvolvendo inteligência com mapas mentais. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui outra vez. Muito obrigado pelo convite. Uma iniciativa maravilhosa em termos de aprendizagem, que faz parte do meu sonho, do meu campo de pesquisa. Então é sempre um prazer estar junto na iniciativa de vocês. Nós estivemos aqui há 2 anos atrás e eu tinha vindo a última vez para Poços de Caldas na infância. E eu achei a cidade maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Eu vou começar a palestra sobre mapas mentais. Em 2007, nós demos uma palestra parecida com essas no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que é a educação corporativa. E naquela época, eu comecei a palestra fazendo uma pergunta aos presentes. Eu gostaria de estender essa palestra, essas perguntas a vocês. Quem de vocês conhece mapas mentais? Levanta a mão. Uau! Ninguém ouviu falar? Verdade. Naquela época, 95% das pessoas levantaram a mão. Dentro das empresas, muita gente já conhece. Em seguida, eu fiz mais uma pergunta. Então, essa pergunta eu não vou fazer para vocês, mas eu fiz lá. E se 95% dos participantes tinham respondido que conheciam mapas mentais, quando eu fiz a segunda pergunta, menos de 5% responderam positivamente. Como é essa história de nós conhecermos e não usarmos? Vocês sabem do que eu estou falando. Quantas e quantas coisas nós, dentro da educação, dentro de processos de aprendizagem, dentro das profissões, nós aprendemos, nós nos submetemos a treinamentos, participamos de palestras e nunca usamos. O fato é que existe um precipício entre falar sobre e ter a competência de utilizar um método, uma ferramenta, um conhecimento. É a diferença entre conhecimento formal e o conhecimento implícito, o conhecimento tácito. Aquele que nós temos a competência de dominar, de agir, de pensar e reagir a partir dele. Dessa vez, diferente daquela outra ocasião em que nós só falamos sobre mapas mentais, levando em conta o objetivo do Congresso, nós vamos falar sobre o cruzamento de mapas mentais, que é considerado um método da aprendizagem acelerada, com aquilo que se conhece a respeito de ciência da aprendizagem, ciência da inteligência. E é esse, então, o conteúdo da nossa palestra. Eu vou falar brevemente um roteiro da palestra agora, utilizando um mapa mental, de modo que vocês possam ter uma ideia da ferramenta. Então, eu tenho aqui um tema central de um pequeno mapa, chamado sinopse. O resumo da nossa palestra. Vocês conseguem ler daí dessa distância? Conseguem pelo menos ver, então eu vou acompanhando, repetindo. Aqui está escrito mapas mentais. Nós vamos falar o que são os mapas, o histórico, um breve histórico, um histórico útil para conhecer essa ferramenta, os benefícios, aplicabilidade,
e propriamente como funciona o método. Em seguida, nós vamos falar um pouco, muito rapidamente, sobre o PEI, o Programa de Enriquecimento Instrumental do Dr. Reuven Feuerstein, um psicólogo romeno radicado em Israel. Quem conhece sobre PEI? Tá. PEI é uma ferramenta de desenvolvimento de inteligências que está em mais de 100 países e serve para desenvolver as competências cognitivas, ou seja, os tijolinhos da inteligência, como nós pensamos, como nós estruturamos o pensamento. E falando sobre o PEI, que valida cientificamente o uso dessa ferramenta, nós vamos comentar alguma sobreposição de competências, a relação entre o PEI e os mapas mentais. Então nós vamos tratar nessa palestra de competências mentais, competências cognitivas, e o que o mapa mental vai além do PEI. Algumas coisas ele não alcança o PEI, outras ele vai além. Muito bem. Pergunta-chave. Essa dá para ler. Todos conseguem ler? Isso é sim, isso é não. Todos conseguem ler? Obrigado. Mapa mental é uma ferramenta de anotação, de registro de informações, extremamente funcional para nos ajudar a organizar a informação. Acho que eu que preciso de óculos agora. Ele contribui para os processos de classificação, memorização e síntese de informações. É um método poderoso, um método gráfico poderoso de gestão do conhecimento. Ele desenvolve principalmente a inteligência, conforme eu já tinha dito, a memorização de informações. Preciso do meu óculos, vê se alcança para mim. Senão eu vou ficar... A memorização de informações e a absorção de conteúdos. Está pequeno para mim aqui. Oi? Ele favorece os processos de raciocínio, ajudando, servindo como um suporte para o pensamento. A síntese de conteúdos, análise e a síntese, e por fim, conforme eu já disse, a organização de informações. A hierarquização. Você achou meu óculos? Assim eu consigo dar a palestra. Obrigado. Ele favorece, conforme eu disse, a síntese, a organização, a sequenciamento da informação, a hierarquização e a classificação, e encontrar relações entre informações. Algumas definições de inteligência hoje dizem que inteligência é a capacidade que nós temos de estabelecer conexões entre experiências e conhecimentos. O método gráfico dos mapas mentais favorece o reconhecimento dessas relações. E principalmente a criação de novo conhecimento. É um estímulo ele serve como um estímulo que, ou melhor, ele serve como um método que gera estímulos para ambos os hemisférios cerebrais. Quem daqui é educador? Ótimo. Agora eu consegui um público. Todo educador estuda na escola, nas teorias sobre aprendizagem, que o aprendizado verdadeiro é sempre cognitivo, afetivo e motor. Vocês concordam comigo? Mas qualquer criança ou qualquer jovem que esteja se mexendo na cadeira, fica quieto, menino, para quieto. Ou seja, nós admitimos que nós precisamos de movimento para integrar o conhecimento,
mas nem sempre nós criamos os contextos ou as oportunidades para que as pessoas se movimentem para aprender, exceto na caligrafia. O mapa mental, os recursos do mapa mental, diferente da educação tradicional, que é especialmente verbal e linear, sequencial, o mapa mental tem recursos de estímulo do hemisfério cerebral direito. Então não é gratuitamente que se usam cores, não é gratuitamente que se usam imagens como recursos de estimulação do hemisfério cerebral direito, o que ajuda a focalizar a atenção. Muito bom. O histórico, um breve histórico dos mapas mentais, já a Viviane vai entrar. O mapa mental, a criação dos mapas é atribuída a um inglês chamado Tony Buzan. O Tony Buzan, na década de 60, 70, frequentava a universidade e ele fez aquela pergunta fatídica que todos nós já fizemos. Qual é a diferença entre o sucesso e o fracasso nos estudos? Vocês conhecem essa pergunta? Por que existem pessoas que estudam e não vão bem nas provas? E às vezes pessoas que parecem boas vidas, fazem esportes, têm vida social, parecem não estudar fora da sala de aula e são excelentes alunos. Quem já se fez essa pergunta? Qual a diferença que faz a diferença no rendimento em aprendizagem? Quem já se fez essa pergunta? Levanta a mão. Pois bem, ele também se fez essa pergunta. Ele, na verdade, não conseguiu resposta e foi aos professores dele. E ninguém respondia algo diferente de queimar pestana, passar noites em claro, se dedicar, decorar, memorizar, fazer esquemas, entender a matéria, entender a lógica. Mas todos os que estudavam muito faziam isso, e nem todos eram bons alunos. Por outro lado, existem aqueles que pareciam que não faziam isso, e, no entanto, eram excelentes alunos. Como ele não obteve respostas satisfatórias, ele foi atrás dos livros nas bibliotecas. E nenhum livro de pedagogia tratava de estratégias de aprendizagem. Tratavam de teorias do desenvolvimento, de processos, tratavam de política educacional, mas nenhum deles sobre método, o que fazer e como fazer. Então ele começou a pesquisar, começou a sentar do lado daqueles alunos excelentes que não eram dedicados, tentando buscar o que eles faziam de diferente dos outros. Depois ele passou do lado daqueles alunos que estudavam muito e não tinham bons resultados. E somente comparando os hábitos dessas duas categorias de alunos é que ele começou a perceber que o primeiro grupo, dos bons alunos pouco dedicados, tinham comportamentos semelhantes. E ele começou então a mapear e a sistematizar esses hábitos. Isso é que deu origem à ferramenta dos mapas mentais. O outro inglês, o Michael Gelb, um discípulo do Tony Buzan, quando ele estudava esses processos de aprendizagem, o Michael Gelb, um dissidente, depois ele se afastou do Tony Buzan e começou a estudar a inteligência. O Michael Gelb notou que várias pessoas que começavam a utilizar os mapas mentais davam sérias, verdadeiras evidências de que se tornavam mais inteligentes, que conseguiam estudar mais, melhor em menos tempo, que conseguiam estabelecer novas relações, que se tornavam mais criativas. Provavelmente nessa época, lá no início, eles ainda não conheciam as pesquisas de Reuven Feuerstein, um psicólogo romeno radicado em Israel, que foi convocado pelo governo israelense para aplicar testes de QI,
testes de quociente de inteligência ao povo, à população israelense que estava sendo formada. O governo precisava estabelecer políticas educacionais e não conhecia os estudantes que vinham se estabelecer em Israel. Vítimas da guerra, subnutridos, nas piores condições de vida, eles tinham enfrentado as maiores dificuldades, traumatizados, tinham perdido famílias inteiras, alguns que se mudavam para Israel. E como criar então uma política educacional, um método que contemplasse a necessidade desse povo que se formava? Então ele convocou o Reuven Feuerstein para aplicar os testes de inteligência. O QI. O Feuerstein, aplicando o QI a essa população, chegou a resultados estupidamente baixos, assustadoramente baixos. Mas quando ele olhava para essas pessoas e interagia com essas pessoas, ele percebia que elas eram extremamente inteligentes. Elas não tinham a inteligência escolar, a inteligência acadêmica, mas elas tinham uma impressionante inteligência de sobrevivência, uma flexibilidade incomum. Elas tinham uma série de competências que normalmente não são medidas nos testes de QI. Então ele fez uma proposta ao governo: vamos elaborar um teste que possa avaliar quão boas são essas pessoas, quais são as qualidades delas. E disso ele criou esse método chamado PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental, que primeiro ele criou o LPAD, uma bateria de testes que medisse a inteligência. Quando ele aplicou esses testes, ele ainda não ficou satisfeito. Desses testes, ele derivou o PEI, que é um conjunto de 14 baterias de exercícios graduados, pelos quais, quando as pessoas passam fazendo esses exercícios, elas vão desenvolvendo as competências da inteligência. Para vocês terem uma ideia, o uso do PEI chega a oferir um aumento de até 15 pontos no QI de uma pessoa. Uma pessoa que tenha QI de 120, 150, 180 não é nada. Elas já têm essas habilidades. Mas para uma pessoa que tem um QI mais baixo, para vocês terem uma ideia, portadores de síndrome de Down que passaram pelo PEI chegam a concluir o ensino médio em Israel. Alguns estão entrando em faculdades. E hoje se estuda o PEI para essa população, para que eles sejam aptos a ir adiante no ensino superior. Em Israel, terminar o ensino médio significa ter competência de sobrevivência em todos os setores da vida. No ambiente social, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. As pessoas podem se casar, podem ter vidas normais, mesmo os portadores de síndrome de Down. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Queria mais uma vez agradecer o convite. É um privilégio estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês dos mapas mentais, que é um assunto que eu amo. Se eu ficar aqui, essa turma vê? Dá para ver? Ah, muito bom. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês por que a gente usa o mapa mental. Qual é a vantagem de se usar essa ferramenta que Walter explicou para vocês e que é uma ferramenta tão poderosa e que, infelizmente, no Brasil ainda não é tão divulgada. Agora está começando cada vez mais, com o advento da internet, as pessoas acabam circulando mais as informações. E a gente percebe também que nas empresas vem crescendo muito o uso de mapas mentais, porque hoje já existem muitos softwares que fazem, que produzem os mapas mentais, e isso acaba chamando bastante atenção nas empresas. Então, qual a vantagem de eu usar um mapa mental? Ele vai me ajudar a ter um pensamento mais criativo, mais profundo e mais flexível. Quando você começa a fazer um mapa mental, você faz uma estrutura da sua informação que é bárbaro, que cabe apenas em uma folha de papel
conteúdos que às vezes você levaria páginas e páginas se você fosse escrever linearmente. E qual é a grande vantagem de você colocar tudo numa folha de papel? É você fazer links de informação que, de repente, numa informação linear você não consegue. Imagina quando você está lendo um livro, por exemplo, a primeira informação está na 3ª página. A segunda informação que linka com essa primeira está lá na 15ª. A terceira está lá na 30ª. Você já esqueceu, né? Já está lá na frente, você já esqueceu a primeira, já esqueceu a segunda. Como é que você vai fazer link das informações e tirar novos insights, novas ideias? Agora, numa única folha de papel, isso é possível, porque você está vendo tudo ali. Então, você está vendo essa informação, linka com essa, que linka com essa. Olha que interessante. Então, se eu juntar isso com isso, eu posso ter isso, uma ideia nova. Então, o mapa mental te ajuda a criar ideias novas. Traz muita economia de tempo, dinheiro e papel, que já eu mostro para vocês um slide que vai ser interessante para ilustrar esse caso. É rápido para gerar ideias novas, como eu acabei de explicar para vocês. E, além de tudo, é divertido. Porque eu não sei se vocês estão gostando, mas eles são coloridos, eles são ilustrados, e isso tem a ver com a gente estar convidando os hemisférios cerebrais para trabalharem juntos na gestão da informação. Depois eu vou mostrar também um outro quadro que mostra essas duas funções complementares dos hemisférios. Um pouquinho mais das vantagens, dos benefícios da gente estar usando o mapa mental. Quando eu estou falando para empresa, para líderes, para executivos, eu tenho essa economia de tempo, dinheiro e esforço, que eu já vou mostrar a fotografia para vocês. Vou ter mais agilidade, mais produtividade, mais criatividade, identificação de oportunidades e estrutura. Isso tudo o mapa mental traz para mim. Nós já tivemos muitos executivos que vieram buscar essa ferramenta e que depois nos davam um retorno. Olha, depois que eu voltei para a empresa e fui trabalhar com os mapas mentais, as minhas reuniões são muito produtivas. Elas ficam muito bem estruturadas, ficam muito rápidas, e as pessoas que estão recebendo a informação, elas recebem de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. Para os estudantes, tem uma melhora do aprendizado, melhor concentração, resgate de conhecimento, mais agilidade e redução do estresse, melhores resultados em provas, vestibulares, entrevistas e na educação especial de disléxicos, hiperativos e para quem tem baixa concentração. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, só estou citando por enquanto. A fotografia que eu fiz tanto suspense para vocês. Vejam esse mapa, gigante, né? É um mapa de 8 metros de papel, e esse foi o caso mais interessante sobre mapas mentais. Ele aconteceu na Boeing, aquela empresa de aeronaves, e na Boeing eles construíram esse mapa para treinar engenheiros, mecânicos e pilotos. Eles gastavam muito tempo, muito dinheiro para treinar essas pessoas. E quando as pessoas estão em treinamento, elas não estão produzindo. Então se gasta mais dinheiro ainda, porque não está produzindo, não está trazendo dinheiro para a empresa. Quando eles instituíram esse mapa, no primeiro ano de uso desse mapa, eles economizaram 10 milhões de dólares. Por isso, é o case mais importante. Porque o que acontecia? As pessoas que passavam pelo treinamento usando o mapa, elas registravam a informação de uma maneira mais profunda. E com isso elas não precisavam ficar tanto tempo em treinamento e nem repetir o treinamento tantas vezes porque haviam esquecido. E isso reduzia o tempo de treinamento e aumentava a efetividade do treinamento. E com isso, a economia. E aí muitas empresas começaram a seguir a Boeing, né? A HP, várias empresas, IBM, inclusive eles colocavam no site deles os casos de sucesso.
Esse outro slide, que eu achei interessante, porque não é só Walter e Vivi que está aqui contando para vocês dos mapas mentais. É o Bill Gates, né? Ele é bem conhecido. Então, ele escreveu, já tem um tempinho, foi em 2005, para a revista Newsweek, um artigo onde ele fala dos mapas mentais, dos mapeadores e dessa ideia de se criar novo conhecimento. Então, lá nos Estados Unidos é algo que se usa há muito tempo, inclusive se aprende na escola, na Europa também. Infelizmente, o mapa mental no Brasil não se aprende na escola. As pessoas têm que aprender fora, é educação complementar. Mas nesse artigo da revista, cujo título era Como Agentes Inteligentes e Mapeadores Mentais estão levando a democracia da informação para o próximo nível. No meio do artigo, que é grande, ele vai falar dos mapas mentais. Mapas mentais podem ser usados para ajudar você a conectar e sintetizar ideias, como aquilo que eu falei para vocês, numa única folha de papel eu linko as ideias, e dados. E, no fim, criar novo conhecimento. Vocês sabem o quanto hoje em dia é difícil criar novo conhecimento, né? Parece que já está tudo pronto, né? Quando a gente quer criar algo novo é muito difícil. Mas o mapa mental é a ferramenta que ajuda vocês a fazerem isso. O nosso próximo slide é só uma chamadinha para quem lida com crianças com dislexia. O mapa mental é uma ferramenta que ajuda muito a criança a ter bom desempenho na escola. Quando nós damos os nossos treinamentos de mapas mentais, é comum nós termos psicólogos fazendo o curso. Porque o que o psicólogo diz? Eu estou ajudando a criança a lidar, a superar a dislexia, mas ela está indo mal na escola, então ela tem uma autoestima baixa. Se além de eu ajudá-la, eu ainda ajudar também alguma forma dela ir melhorar na escola, melhora a autoestima, ela começa a perceber o resultado e tudo vai adiante. Então, as psicólogas vêm muito buscar a ferramenta para ajudar a criança no consultório. Então, esse artigo saiu na BBC News, já faz um tempinho, mas se vocês colocarem na internet, dislexia e mapas mentais, vocês vão encontrar muito material. Aqui é só para dar um estímulo para vocês. Não é mero acaso que nós trabalhamos em dois. É uma forma de simular o processo de estimulação de ambos os hemisférios cerebrais. Então lá é o esquerdo, aqui é o direito. Benefícios para líderes, para executivos, para empresas, para corporações. O mapa mental é uma ferramenta excelente para contribuir para processos de planejamento, mapeamento de situações, mapeamento de problemas. Além do que as empresas planejam, existem profissionais valiosíssimos atualmente que são aqueles resolvedores de problemas. Quem aqui é bom resolvendo problemas? Levanta a mão. Isso. A pergunta que a gente faz para você é: como você faz isso? Quando nós fazemos essa pergunta para alguém que tem uma alta competência em qualquer setor profissional ou da vida, nós começamos a decodificar a estrutura do processo, o passo a passo. E se nós fazemos isso bem feito, se nós mapeamos a competência, nós somos capazes de ensinar essa competência para outras pessoas. O mapa mental por si só é um modelo. Quem já ouviu falar aqui do diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe? Six Sigma, qualidade total. Bom, nas empresas, e a escola não deixa de ser uma empresa, existe método para se enfrentar problemas, existe método para se mapear, um tipo de questionário que a gente vai respondendo para saber onde encontrar as causas dos problemas, os contextos em que eles acontecem, como nós podemos contorná-los, como nós podemos solucioná-los. O mapa mental é uma estrutura que nos permite, ele dá suporte para nós termos uma visão global de uma situação que esteja interferindo no desempenho de um profissional, no desempenho de um departamento, no desempenho de uma empresa. Então, ele contribui no planejamento, na análise e na síntese de objetivos,
no mapeamento e solução de problemas e monitoramento de ações. Ele contribui para uma secretária que está atendendo a um diretor, a um gerente, para ela conseguir anotar as informações de uma forma rápida. Ou, por exemplo, numa reunião, numa assembleia, para montar a ata. Quem usa mapa mental para fazer a ata de assembleia não perde nada. Serve para guiar reuniões, guiar negociações. Serve em todos os setores de uma empresa onde se esteja utilizando informação estruturada. O mapa mental é um suporte para nós aprendermos a estruturar conteúdos. Serve para montar relatórios, para montar treinamentos, para montar apresentações, palestras. Serve para desenvolver a forma de pensar estruturada. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm conhecimento, mas que não conseguem passar o conhecimento? Sabe, mas não sabe comunicar. Sabe, mas não sabe ensinar. Quando a pessoa começa a falar sobre o assunto, ela se perde nos detalhes e ninguém entende onde os detalhes se encaixam. Para tudo isso, o mapa mental desenvolve as habilidades da pessoa ser mais organizada. E para criar. Existem empresas, existem ramos, e eu diria que a educação deveria estar incluída nessa categoria, que vivem da criação de novo conhecimento. Eu não sei se vocês sabem, mas no MIT, que é considerada a melhor faculdade de tecnologia do planeta, nos Estados Unidos, a Faculdade de Tecnologia de Harvard, eles chegaram à conclusão que não é possível mais o conhecimento que eles criam atender à necessidade das empresas. Porque até eles estudarem cada caso, escreverem os artigos e publicarem o material, e esse conhecimento voltar para uma sala de aula, passaram-se de 5 a 10 anos. Em 5 a 10 anos o conhecimento das empresas já não é mais válido, porque está tudo mudando muito rápido hoje. O mapa mental é uma ferramenta para se acelerar a absorção e a produção de conhecimento. Para estudantes, concurseiros, a gente deu curso em Brasília, não sei se vocês sabem, o plano piloto foi dimensionado, acho que para 500 mil habitantes. Tem quase 1 milhão lá, está bem grande. Mas em Brasília existe uma média de 50 mil concurseiros por mês. Alguns entram, vêm novos concurseiros. Então é um público muito interessante. Para que serve o mapa mental para esse público que quer aprender nas escolas? Serve basicamente para aprender melhor, para prestar mais atenção na aula, para encontrar relações entre informações, para elaborar redações, textos, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, para escrever livros. Qualquer um de vocês que tenha um professor que se utilize de mapas mentais, aprende mais rápido e melhor. Então, se vocês querem cuidar melhor dos alunos de vocês, quantos aqui são educadores, professores? Se vocês querem que os alunos absorvam mais, melhor e mais fácil, isso vai ser muito útil para vocês. Porque na medida em que vocês apresentam a informação de uma forma mais simples para eles, eles são capazes de absorvê-la e compreendê-la muito mais rapidamente. Ele não só contribui no aumento da agilidade mental, mas no trânsito entre a informação relevante e o detalhe. Essa agilidade no trânsito entre pensamento global e detalhe é uma das características da inteligência. Ao usar a ferramenta, vocês melhoram vocês desenvolvem essa agilidade no trânsito entre análise e síntese. Serve para elaborar resumos. Quantos de vocês sabem fazer resumos? Levanta a mão. Pois é, quando eu era estudante, eu era péssimo em língua portuguesa, péssimo em resumos, péssimo em redação. E às
Às vezes os professores nos davam livros ou textos e falavam, bom, pega isso, lê e faz um resumo. Bonito, né? Aí eu perguntava, mas como eu faço um resumo? Aí o professor dizia, bom, você tem que escolher o que é a informação importante da não importante. Sim, mas como eu sei essa diferença? Não, você pega o texto que tem 5 páginas, você reduz para 1 ou 2, e escreve só o que é importante. Mas como eu faço isso? Não existia na minha época um método estruturado, passo a passo, de aprender a selecionar informação importante nos vários níveis de complexidade. Com o mapa mental vocês podem pegar um texto de 3 páginas e reduzir, por exemplo, a uma frase, a um parágrafo, a uma página, fazer em 3 páginas, ou pegar esse mesmo texto como base e escrever um livro com 100, 200 páginas. Porque é um método estruturado para vocês mapearem o próprio conhecimento e expressá-lo. Parece interessante? O que vocês acham? A gente teve uma menina de ensino médio que veio fazer um curso de mapas mentais. Ela sempre foi redação nota 10. Vocês devem aí estar se perguntando, mas para que serve então alguém que já é a redação nota 10? Pois bem, antes do programa de mapas mentais, ela levava 2 horas para fazer uma redação nota 10, de noite em casa, depois do jantar. Depois dos mapas mentais, ela passou a fazer a mesma redação em 20 minutos. Porque não precisava mais passar a limpo. Porque primeiro ela mapeava as ideias que ela tinha e depois só preenchia as lacunas. Existe um princípio do mapa mental, que depois a Vivi vai mencionar de vocês, que ele trata apenas da informação essencial. Alguém já ouviu falar da lei de Pareto? Bom, a lei de Pareto não é do Pareto, atribuíram a ele, mas é uma lei que diz assim, que 80% da informação relevante num texto está contido em apenas 20% das palavras. 80% das palavras trazem apenas 20% do conteúdo. Quem daqui é professor de linguagem, de português, por exemplo? Muito bom. O que a gente sabe da análise de sistemas é que a informação relevante está em substantivos e verbos de ação, não verbos de ligação. Sim, eu aprendi isso depois de adulto. Se eu soubesse disso lá na infância, eu teria sido excelente em resumos também. Para que a gente usa, então, os mapas mentais? A gente pode usar para apresentação, para fazer brainstorming. Brainstorming é coletar ideias em reuniões, registrar informação, estruturar, fazer a gestão da informação, elaborar relatórios, fazer síntese, resumos, isso tudo o Walter já falou para vocês. Então, a gente pode aplicar na educação e na solução de problemas, e é um excelente focalizador de atenção. Aqui é um mapinha que resume isso tudo que a gente falou, a gente pode usar na vida pessoal, pode usar na vida profissional e pode usar nos estudos. Então, se eu tenho algo na minha vida pessoal para organizar, para registrar informação, o que eu queira estudar, o que eu queira fazer na viagem, na vida profissional, todos os exemplos que a gente deu, e eu vou passar mapa para vocês verem prontos, né, exemplos prontos, e nos estudos. Aqui é um exemplo de mapa mental também, mas eu vou pular ele porque ele é muito extenso. E vamos para os fundamentos. Como é que eu construo um mapa mental, né? O que está por trás? Qual é a estrutura que eu uso para construir um mapa mental? Então, aqui a gente pode usar a analogia de uma árvore ou de um neurônio. A árvore, eu vou convidar vocês a imaginarem que vocês estariam olhando a árvore de cima para baixo. E dessa forma de olhar, a primeira coisa que a gente vai ver lá embaixo é a raiz da árvore. E da raiz pode sair um tronco ou 2 troncos. E o que isso significa? Na raiz a gente vai colocar o nosso tema. Do que eu quero falar? Qual é o meu assunto? Então, é como o núcleo do neurônio também. Ali é o meu assunto. E a partir daí eu começo a ramificar a informação.
de forma que eu tenho ela hierarquizada e organizada. Então, se vocês virem aqui, da raiz eu tenho os troncos. Eu quero detalhar esse tronco, eu vou ter um galho. Eu quero detalhar o galho, eu vou ter o ramo. E assim por diante. As folhas, flores, frutos, eu vou abrindo a informação. Como no neurônio, tudo que é mais importante, sintético, não está funcionando aqui, tá? Está no centro. A partir do momento que eu vou para as bordas do meu mapa, eu estou detalhando a informação. Então, é uma forma muito interessante de eu respirar a informação. Síntese, análise, e assim por diante. Próximo slide. Essa é a forma convencional da gente ler ou fazer, construir um mapa. No centro eu coloco um tema, e aí eu começo a desenhar ou a ler o meu mapa como se fosse um relógio. Imaginem as 2 horas do relógio de vocês, aí é a primeira informação onde eu vou colocar. E assim eu abro essa informação, se ela tiver detalhes, e só depois disso é que eu vou passar para a segunda informação do meu tema. E também vou começar a abrir os detalhes. Depois eu vou virar para o lado esquerdo, como no sentido horário, como um relógio. E também vou estar abrindo as informações, e assim por diante. Até eu chegar no final do meu mapa, que vai ser lá por volta das 10 horas do meu relógio. Então, essa é a forma convencional de vocês lerem o mapa e de vocês confeccionarem um mapa. Então, quando vocês pegarem um que foi feito dentro da norma correta, é assim que vocês devem ler. Aqui, um mapa pronto, um modelo, onde eu tenho no centro o tema, que seria algo falando sobre o PEI, como se divide esse tema principal, né? Ele se divide em 7 tópicos. No centro, sempre a síntese. É o principal que eu quero falar. Estou falando muito alto, desculpem. E depois, para as bordas, os detalhes. Quanto mais eu vou para a borda, mais eu detalho. Outra coisa interessante do método, esse está repetido. No centro, síntese, o que é importante, nas bordas, o detalhe. É só outro tipo de mapa para vocês verem o quanto a gente pode ilustrar um mapa. Nós usamos sempre palavras-chave para expressar a ideia e usamos uma ilustração. Outra coisa interessante, a palavra-chave e a imagem para ilustrar. Não em todas as palavras, mas nas palavras principais eu coloco uma ilustração. E por que eu faço isso? Espera aí, pulei. Para convidar ambos os hemisférios a estarem presentes no que eu estou fazendo, no que eu estou trabalhando. E é desse convite que a gente falou para vocês, porque esse modelo de funcionamento do cérebro nos mostra que eles são complementares. Então, imagina que legal você está fazendo um trabalho, um estudo, onde você tem presente todas essas funções, e não só uma. Se você estiver só escrevendo de forma linear, você está convidando só o hemisfério cerebral esquerdo para trabalhar. Porque ele é responsável pela escrita linear. Pensamento lógico, racional, verbal, organizado, literal e sintético. Sintético não, analítico. Agora, se você convidar o hemisfério cerebral direito para estar junto, vai ser muito mais completo aquilo que você vai fazer, porque ele é responsável pela criatividade, pelas cores, pelas formas e padrões, pelo pensamento sintético. Então, quando você escreve uma palavra, hemisfério cerebral esquerdo. Quando você faz um desenho e usa as cores, hemisfério cerebral direito. Você está convidando toda a sua potência cerebral para estar junto com você nesse momento de estudar. Por isso, o resultado é muito mais interessante. E para quem não lembra, só lembrando que a gente funciona de forma cruzada, né? Hemisfério cerebral esquerdo comanda o lado direito do corpo e o direito o lado esquerdo. Aqui só uma coisa interessante, porque o mundo corporativo, as empresas já estão usando muito essas ideias. E eu achei interessante essa propaganda que a Mercedes-Benz fez, buscando bem essa ideia, né, de usar hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito. Então, só para vocês verem o quanto isso está acontecendo. E agora volta a Walter. Os métodos tradicionais de dar aulas de assuntos, de informações, geografia, história,
até mesmo linguagem, frequentemente estimulam, no estilo do professor, estimulam predominantemente o hemisfério cerebral esquerdo. A informação é oferecida através de sentenças, às vezes parágrafos inteiros, copia-se na lousa. Enquanto o hemisfério direito está ocioso, ou a criança encontra algo para fazer com isso, ou ela dispersa. O mapa mental nos ajuda a estimular também o hemisfério direito. Quem já viu criança que desenha em aula, adolescente que desenha em aula? Façam uma experiência, proíbam eles de desenhar na aula. Vocês vão perceber que o rendimento dele cai. Enquanto ele desenha, que é uma atividade de hemisfério direito, que não compete com a de esquerdo, ele está prestando atenção na aula. Quando manda parar de desenhar, o rendimento de atenção dele cai. Desenhar é um focalizador de atenção. Como é que um professor pode utilizar isso para a aula? Estimulem um jovem desse a desenhar, mas peçam para ele desenhar o conteúdo da aula. Se no final da aula se mostra os desenhos dele para os colegas, todo mundo vai dar risada e a matéria vai se tornar muito mais interessante. Então, em vez de a gente proibir esses jovens de desenhar, nós devemos estimulá-los e utilizar o que eles fazem sobre o conteúdo da matéria para ajudar os outros alunos. É a melhor forma de trazê-los junto, porque é desenhando que eles prestam atenção. Quem já viu aluno que fica batucando ou cantando? É a mesma coisa. O batucar, o ritmo, é algo de hemisfério direito. Se ele para de se movimentar no ritmo, ele perde o foco de atenção. Aí ele pode estar olhando para vocês com o olho vidrado. Ele parece que está olhando para vocês, a mente dele está muito longe. Experimentem trazê-lo para junto de vocês, professores. Proponham a eles que durante o batuque, eles componham versos sobre o conteúdo da aula. Existe um professor de cursinho em São Paulo, que ele ensina os alunos modinhas e letras de músicas para eles memorizarem as aulas. Os alunos que aprendem as músicas das fórmulas de física e matemática nunca mais esquecem. Nós devemos estimular o hemisfério direito dentro da sala de aula, em vez de proibi-lo. O ritmo, a música, o desenho, a forma, a imagem, o símbolo, não compete com a linguagem, complementa a linguagem. Então, o mapa mental tem recursos de linguagem que enraizam a informação no hemisfério cerebral esquerdo, e tem recursos de imagem e simbolismo e relação gráfica que enraiza a informação no hemisfério direito. E a comunicação desses hemisférios é uma das responsáveis pela inteligência, pela manifestação, pela expressão da inteligência. Por isso as pessoas aprendem muito mais e melhor usando uma ferramenta como essas. Não só mapa mental, qualquer ferramenta gráfica. Vou dar uns exemplos para vocês de mapas que a gente fez, para vocês verem prontos. Isso aqui é uma técnica de criatividade do Eduardo de Bono, 6 chapéus, que você pode ter um mapa para seguir os passos. Aqui é um mapa mental sobre as inteligências do Howard Gardner. Um mapa feito à mão, com bastante ilustração. E o seguinte, é o mesmo mapa feito em software. Esses mapas vão estar disponíveis para vocês no nosso site, tá? A gente vai colocar essa apresentação para vocês lá. Quem leu o livro Pequeno Príncipe? Olha aqui, o livro inteirinho aqui nesse mapa, gente. Quem leu, depois tenha curiosidade de pegar no site, vocês vão reconhecer a história inteirinha em uma folha de papel. Imagina que legal isso para aluno que tem que recuperar a história de um livro no vestibular, não é legal? Bem legal, né?
Para quem trabalha em empresa ou em escola e tem que fazer ata de reunião, a ata de uma reunião em uma única folha de papel com todas as informações relevantes. Outro mapa interessante de agenda, onde você pode organizar a sua tarefa e sua agenda. De memorização, agora eu vou correr porque não vai dar tempo. Planejamento estratégico, metodologia, formas de aprendizado. Para quem dá aula de português, olha que legal. Vozes verbais, aula de geografia, olha que interessante esse de geografia. Parte do que eu vou falar tem muita relação com quem já conhece um pouco do PEI, porque a gente não teve tempo aqui de desenvolver os princípios do PEI. Eu falei para vocês anteriormente que o PEI era constituído de 14 baterias de exercícios que desenvolvem habilidades cognitivas específicas. Percepção analítica é uma delas. Relações transitivas é quando a gente compara o que é maior, o que é menor, o que é igual, o que é diferente. Silogismos é uma ferramenta do PEI, onde a gente estuda as relações de contenção, de contingência. Está contido, não está contido, pertence, não pertence, intersecção de conjuntos. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas matemática é basicamente a transcrição da linguagem do pensamento. Matemática não são as operações aritméticas que a gente faz, aquilo é muito pouco da matemática. Matemática é uma linguagem que descreve as operações do pensamento. Como é que a gente lida com informação de uma forma geral e não só com números ou equações. Classificação de informação, em quase todos os campos do conhecimento nós utilizamos algum tipo de taxonomia, algum tipo de classificação de informações em categorias em busca de saber o que são detalhes, o que é essencial, até mesmo em língua portuguesa. Essas 4 competências, no uso dos mapas mentais, existe uma sobreposição direta com as ferramentas do PEI. Usando mapas mentais é a mesma coisa que estar fazendo o PEI. Por outro lado, o PEI, se eu faço o PEI antes, eu sou capaz de abordar os mapas mentais de uma forma com muito mais desenvoltura, com muito mais liberdade. Além da sobreposição direta, aqui eu vou só detalhar rapidamente, o que é percepção analítica? É nós pegarmos um todo e conseguirmos compreender a relação das partes deles. Nós fazemos isso em todos os setores do conhecimento quando analisamos algum tipo de informação. O silogismo, as relações de contingência, de pertencimento. Aqui eu estou mostrando para vocês como isso é apresentado dentro do PEI. No mapa mental, a mesma informação está apresentada dessa forma. Agora eu vou falar sobre a sobreposição indireta, a relação entre ferramentas do PEI e dos mapas mentais, das habilidades úteis nos mapas mentais, que, no entanto, não existe relação completamente direta. Comparação de informações. Comparação é considerada uma competência, o tijolo fundamental do processo de inteligência. Eu lembro que até meu cachorro sabia comparar. Se eu mostrasse para ele um osso grande e um pequeno, ele atacava o grande. Ele não atacava o pequeno primeiro. Ele tentava pegar os dois. Mas se ele só conseguisse um, ele pegava primeiro o grande. Ilustrações, classificação, relações temporais, progressões numéricas, instruções, desenhos de padrões. Comparação contribui para o desenvolvimento da competência de estabelecer analogias, integrar informações, integrar experiências de aprendizado, comparando com estruturas semelhantes. Ilustrações melhoram a expressão gráfica, a elaboração de representações ou símbolos para expressar o que nós pensamos. E esses outros 5 aqui contribuem para a pessoa desenvolver as habilidades de ordenação, hierarquia e síntese de informações. Aqui eu vou passar voando para a gente chegar ao fim. Vocês vão ver esse mapa depois. Tudo isso eu já falei de alguma forma durante a palestra. Aqui exemplo de síntese, um exemplo bem rápido, como é que eu sintetizo esse texto. Aqui selecionando apenas os substantivos,
Estão sublinhados os substantivos, sublinhados os verbos de ação, aqui sublinhados os verbos de ligação, aqui todos sublinhados o que é essencial para eu saber mapear. Então, quando eu vou selecionar informação, eu elimino as repetições e os sinônimos, e aí eu posso decidir o caminho que eu vou utilizar, se eu vou pela linguagem ou pela sensação. O mapa que eu mostrei lá no começo, que agora a gente mostra de novo no final, os temas que foram contemplados na palestra. Aqui, rapidamente, para finalizar, as dicas. Nesse link aqui que vocês vão ter na apresentação, vocês têm como se cadastrar para receber o livro Mapas Mentais Enriquecendo Inteligências, de graça. É o único livro sobre o assunto escrito por autores brasileiros, a Vivi e eu. É um livro de 340 páginas sobre o desenvolvimento de inteligências, utilizando o suporte dos mapas mentais. Vocês vão se cadastrando aqui, vocês recebem os capítulos em formato PDF. Aqui tem alguns, se vocês entram nesse site www.mapasmentais.com.br, vocês vão ver uma série de conteúdos, vídeos, dicas, informações, capítulos de livros sobre o assunto. Tem vídeos, mapas mentais prontos, tem uma galeria inteira de mapas mentais sobre diversas matérias, não só de jovens, mas também de planejamento estratégico, de empresas, de resumos de livros valiosos. Exemplos, softwares gratuitos, softwares pagos, imagens, artigos, tem muita coisa para vocês verem. Nesse último link aqui, universodainteligência.com.br, é um site sobre textos de inteligência e jogos eletrônicos, que, diferente de serem só diversão, desenvolvem a inteligência, a forma, a estratégia de pensamento. Por fim, os nossos contatos. Vocês também vão receber isso no PDF de vocês da palestra, então vocês podem ligar, mandar e-mails, chamar no Skype, visitar os sites da comunidade. O endereço, a palestra vai estar no site www.i de índio, d de dado, p de pato, h de hora.com.br, IDPH, e vai estar também no site do Congresso, no Ribeiro do Vale. A gente vai disponibilizar junto o material. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu também queria agradecer. Boa noite, muito obrigada por ter me prestigiado e pelo convite. Muito obrigada.